Gente, um motociclista teve a perna amputada em um acidente na manhã de hoje na PB 021. Na saída da cidade de Pocinhos, quem conhece a PB 021 sabe do trecho que eu estou falando. Eu vou conversar agora com o Zenaide Ferreira, ela que está ao vivo, para trazer mais informações. Zenaide, seja bem-vinda, minha querida. Boa tarde a você. Muito boa tarde para você, Paulo Neto. Boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso Correio Verdade. Exatamente, esse acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã de hoje. A pessoa que teve a perna amputada é o motociclista Ailton Agostinho dos Santos, de 42 anos de idade. O garupa é o Vanderlei Pereira dos Santos, de 30 anos de idade. A gente vai saber o estado de saúde de ambos, já que um deles, infelizmente, acabou tendo a perna amputada. Quem vai dar os detalhes para a gente é, no caso, o médico Lino Lima. Doutor, hoje pela manhã, infelizmente, uma fatalidade, não teve nem como recuperar. Inclusive, esse membro já chegou aqui decepado, né? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Correio Verdade. Infelizmente, essa colisão que houve entre um carro e uma moto, onde foram envolvidos 2 pacientes, o SAMU trouxe aqui para a Sala Vermelha do Trauma, para o atendimento de urgência e emergência. A gente percebeu que um destes realmente vinha já com o membro amputado, era o membro inferior direito, e não tinha como fazer, claro, ainda a união desse membro, né? E ele foi rapidamente atendido, estava consciente, mas teve que ir para o bloco cirúrgico e nesse momento está passando procedimento cirúrgico. O outro, também apesar da colisão, também consciente, mas o trauma foi mais leve, apenas houve a fratura do membro, passará pelo procedimento de ortopedia. Sabe dizer se eles estavam de capacete, já que não houve, no caso, nada na cabeça? Isso, a gente fez a entrevista com esse que perdeu o membro, a perna, e ele falou que realmente, infelizmente, não estava de capacete. E eu aleguei o porquê, e ele falou que era questão da proximidade ao ambiente de trabalho. Então a gente às vezes peca um pouco por o tempo. Não, é pertinho, eu vou precisar usar o capacete, então ele realmente não estava usando. Apesar de não ter tido um trauma crânioencefálico grave, mas estava sem capacete. Doutor, e a gente até contabiliza um grande número de acidentes nesse feriadão, né? 91 no total, envolvendo motociclistas? Isso, o balancete do Hospital de Trauma aqui nos foi informado nesse feriado da Páscoa, de quinta-feira para hoje, pela manhã, contabilizou de forma absoluta 928 atendimentos. E destes, 10% realmente, que foram 91, envolvendo só acidentes envolvendo motociclistas. E agora a gente traz um dado aí já referente a um desses acidentados, um rapaz de Souza, que terminou a família optando pela doação do coração, né? Isso, tivemos essa notícia, né, de que houve um diagnóstico de morte encefálica desse jovem, como você bem comentou, que veio da cidade de Souza aqui para Campina Grande para fazer todo o atendimento. Quando confirmou-se a morte encefálica, através de exames e entrevistas com familiares, eles realmente foram acolhidos e fizeram a doação desses órgãos. O coração foi a João Pessoa, está numa jovem de 36 anos lá, nesse momento, graças a Deus, batendo, e o fígado foi para um jovem aqui também da Paraíba, 40 anos de idade. Doutor Lino, muito obrigada pelas informações, viu? Uma excelente notícia nesse sentido, né, Paulo Neto? Sobre esse acidente lá na PB 121, que começamos o nosso ao vivo, a pessoa, infelizmente, parece que estava realmente na contramão. A PRF, obviamente, vai apurar essas informações e a gente volta com outros detalhes. Paulo? Muito triste, Zenaide. Uma vez eu disse aqui no programa que se nós utilizássemos o espaço do Correio Verdade só para trazer as informações sobre acidentes de trânsito envolvendo motos no fim de semana dos hospitais de trauma, os que deram entrada no trauma de Campina e de João Pessoa, a gente ia fazer o programa de segunda-feira só com isso, só falando caso a caso. Porque são muitos os casos, minha gente. Então você que pilota moto tem que ter atenção redobrada daquele que anda de carro, tá? Porque ali não tem nem para-choque para te segurar no caso de uma batida.